No vídeo de hoje, abordaremos sobre ciências comportamentais aplicadas ao setor público. Em todo o mundo, o campo das ciências comportamentais vem crescendo. Suas premissas e insights vêm sendo utilizados com sucesso por governos, organismos internacionais e organizações da sociedade civil para melhorar a qualidade de suas intervenções. As ciências comportamentais possuem o objetivo de compreender melhor como as pessoas pensam e agem, a fim de criar políticas, programas e soluções mais eficazes. De fato, as nossas decisões podem ser afetadas pela maneira como as opções nos são apresentadas. Desse modo, através da arquitetura de escolhas, o contexto em que as pessoas tomam decisões é projetado e organizado de maneira a inclinar os indivíduos em direção à melhor alternativa. Muda-se o design das opções. Tal artifício é chamado de nudge, isso é, um empurrãozinho à melhor decisão. Os nudges tratam-se de um campo em expansão, possuindo grande potencial de atuação na gestão pública, com intervenções que muitas vezes são não intensivas em recursos financeiros ou humanos. Inclusive, já existem iniciativas consistentes internacionalmente, como a equipe de percepções comportamentais do Reino Unido. Essas iniciativas buscam utilizar nudges como estratégia de aprimoramento de políticas públicas. Dando continuidade, os nudges são provenientes da economia comportamental, a qual corporifica a psicologia como um elemento central para se averiguar a tomada de decisão e tentar entender o que a influencia. Inclusive, esta escola econômica tem tido grande relevância para a formulação de políticas públicas. Já em contraste à economia comportamental, temos a economia clássica e neoclássica. Essas fundamentam a tomada de decisão em uma perspectiva estritamente racional, sem considerar fatores instintivos do indivíduo. Esses elementos são catalisadores das críticas realizadas pela economia comportamental destinada à economia clássica e neoclássica, sendo a principal alegação de julgamento que o homo economicus, defendido por essas vertentes, não existe. Para contextualizar, o homem economicus é a persona, o modelo ideal de indivíduo defendido pelas escolas clássicas, de modo que este toma uma decisão com base na racionalidade objetiva e que, de acordo com Simon, é a análise detalhada de toda a gama de possibilidades antes de se deliberar por um veredito, além da escolha por uma alternativa que busque a otimização. E, concomitante a isso, a inspeção de quais são as possíveis consequências de cada escolha. Então, posto esse parâmetro, entende-se que o ideal proposto pelo Homo economicus delibera com base no cálculo mental e esmiuçando as alternativas racionalmente. No entanto, a economia comportamental vem em contramão a esse imaginário, refutando-o e afirmando que a tomada de decisão é tendenciosa e falha. Inclusive, Thaler e Susten apresentam duas formas de se pensar, sendo uma pelo sistema reflexivo e racional e a outra pelo sistema automático e intuitivo. Enquanto o sistema reflexivo é autoconsciente, dedutivo e consciente, assim como o modo de pensar do Homo economicus, o sistema automático é o oposto e representa o lado instintivo, associativo e inconsciente, fatores que são desconsiderados pela economia clássica e neoclássica. Por conseguinte, a economia comportamental, ao explorar o sistema automático, discorre sobre um ponto central da tomada de decisão de forma instintiva pelo indivíduo, e é exatamente isso que possibilita a arquitetura de escolhas. Agora vamos falar um pouco mais sobre as estratégias de nudging. Os nudges apresentam características que podem ser divididas em 4 dimensões:
Em relação a aumentar o autocontrole versus ativar um comportamento desejado, temos que os nudges buscam corrigir a discrepância existente entre o que as pessoas gostariam de fazer e o que elas acabam fazendo. Em relação à imposição externa versus autoimposição, os nudges podem conter dimensões voluntárias ou involuntárias. Nesse sentido, podemos adotar novos comportamentos de forma opcional, buscando uma automudança comportamental positiva. Por outro lado, nudges impostos externamente são formas de moldar o comportamento humano, sem restringi-los. Encorajamento versus desencorajamento. De modo geral, sempre vão estar presentes duas possibilidades de intervenção: aquela que irá estimular um tipo de comportamento e a que fará o inverso, desestimulando a ocorrência do mesmo. Em relação à atenção-desatenção, os nudges podem ser aplicados como um guia para a tomada de decisões. Nesse processo, podem caracterizar dois tipos de abordagem: desencadear uma decisão por parte do indivíduo mais reflexiva ou automática, menos consciente. Em relação ao desenvolvimento de uma estratégia de nudging, o primeiro passo é explorar o processo de tomada de decisão do usuário final, analisando o contexto e as influências. Em seguida, ocorre a identificação de possíveis nudges que poderiam funcionar em tais contextos. Já no terceiro passo, temos a análise de fatores que restringem ou potencializam a implementação dos nudges identificados. Por fim, prioriza-se os nudges e realiza os testes. Bom, agora vamos explicar o processo de testagem e sua importância. O teste de nudge deve incorporar uma avaliação de processo e uma avaliação de resultado. Além disso, a randomização é fundamental para testar sua eficiência, sendo que os indivíduos que participam dos testes devem representar a população-alvo do nudge, além de não sofrer vieses demográficos e de autosseleção. Além disso, na perspectiva de políticas públicas, todo nudge deve sempre passar por um processo de experimentação antes de ser realizado em larga escala. Como vimos, a utilização das ciências comportamentais é extremamente útil para o aprimoramento de políticas públicas. Apresentaremos a seguir alguns exemplos dessa aplicação no Brasil. O Simplesmente é uma ferramenta desenvolvida pela ENAP. É de uso prático em iniciativas de formulação e revisão de programas ou serviços públicos. Sua utilização visa incorporar insights comportamentais para refinar a compreensão de desafios de políticas públicas e análise de serviços ou programas, e ampliar as possibilidades de formulação de soluções inovadoras, seja pela proposição ou aprimoramento de intervenções. Para facilitar a dinâmica de utilização, os 12 elementos do modelo Simplesmente são apresentados em cartas a serem utilizadas durante oficinas com os interessados em empregar insights comportamentais, que podem ser aplicados para aprimorar o diagnóstico e ampliar o leque de alternativas disponíveis para a resolução de problemas. Inspirada em unidades internacionais, a Nudge Rio visa disseminar o conceito de ciência comportamental aplicada nos órgãos da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, consolidar a execução de projetos de nudge e tornar-se referência para instituições governamentais. Um de seus principais projetos, por exemplo, visava aprimorar o processo de matrículas dos estudantes da rede pública. A inscrição anual nas escolas é feita online, em 2 momentos, pré-matrícula e matrícula definitiva. Como muitas famílias deixam de fazer a pré-matrícula online, a fase de matrícula definitiva, sobretudo nos dias finais do prazo, gera sobrecarga nas escolas. Desse modo, além de redesenhar o website das matrículas, tornando-o mais intuitivo, os especialistas mapearam quais mensagens de e-mail poderiam ser mais efetivas para conseguir a adesão dos pais e alunos, tendo como base a metodologia comportamental e heurísticas como a reciprocidade, escassez e norma social. De acordo com a Nudge Rio, as propostas foram capazes de aumentarem até 55% o número de matrículas online em relação ao grupo controle, contribuindo para o fim das enormes filas presenciais nos últimos dias de inscrição.
Como vimos, a aplicação das ciências comportamentais nas políticas públicas é uma abordagem eficiente e em franca expansão no âmbito público. Desse modo, a adoção de suas perspectivas oferece uma grande oportunidade para a inovação pública.